Sim, eu tenho um casal de gêmeos com o nome de Isaac e Beatriz. Eu e minha esposa, quando nós nos casamos há 11 anos atrás, nós não tínhamos a menor possibilidade de sermos pais, visto que eu, desde os 20 e poucos anos de idade, descobri uma azoospermia total. Eu cursava medicina nessa época e, por curiosidade habitual, fui fazer um exame e a partir de então descobri, que seria impossível ser pai de maneira biológica, E foram 10 anos de espera, de muita oração e de seguidos exames sendo feitos, nos mais diversos locais do país, e todos eles apresentavam a minha impossibilidade, pelo fato de não ter absolutamente nenhum espermatozoide, Após 10 anos de espera, de muita fé, de muita luta em oração com o Senhor, a minha esposa teve um desejo muito grande de se tornar mãe. E um dia ela estava muito doente, adoecendo seguidamente de problemas de infecções, E eu conversei com ela, eu falei, o que está acontecendo? Nós estamos casados há 10 anos, somos tão felizes e você tem passado por esses momentos de estresse, de doença, o que está acontecendo? E ela então desabafou, que ela já não suportava mais a espera de que o milagre de Deus acontecesse em nossas vidas. E diante disso eu falei para ela, olha, nós não temos uma solução a não ser a espera, procurar um tratamento, mas esse tratamento então seria com doação de sêmen. E eu falei para ela, não, mas se isso tem te afligido, se você não consegue mais a espera, vamos procurar uma clínica. Ela falou, já procurei e tem alguns nomes para te passar. E ela me passou a Ceferp, me passou outras clínicas e o meu coração e o dela foi direcionado a Ceferp desde o início. Eu falei, então nós vamos marcar uma consulta para conversarmos com os médicos, explicarmos a nossa situação. E diante disso, nós viemos na primeira consulta na Ceferp. Ok, então no dia 21 de novembro de 2016, nós agendamos uma consulta com o Dr. Jorge e assim nós fizemos. Eu cheguei no consultório, sentei com ele, e contei toda a minha história de vida e a minha história de fé, E que por uma ansiedade, por parte da minha esposa especialmente, nós queríamos fazer o tratamento. E ele conversou a respeito de todos os exames. Eu falei, Dr. Jorge, eu já fiz todas as pesquisas possíveis, inclusive fora do Brasil, E todas elas foram unânimes em falar que eu sou azoospermico, total, não existe a menor possibilidade. Então você não quer fazer exames? Eu falei, não, vamos partir para os exames da Michele e nós vamos então ver a questão da doação de sêmen, nós vamos procurar ou aqui no Brasil ou fora mesmo, para que a gente possa fazer uma escolha criteriosa e tudo mais. E após o fim da consulta, já tudo conversado e acertado com o Dr. Jorge, eu desci até a recepção para fazer algum acerto e tudo mais, e conversei com a secretária, eu falei, olha, virei para minha esposa e falei, se eu não me engano, tem direito a um espermograma. E a minha esposa olhou para mim, abaixou um pouco a cabeça e hoje ela me conta que ela falou assim, o que esse rapaz está pensando, Depois de 10 anos, E eu falei, amor, o que você acha? Ela falou assim, você que sabe. E eu resolvi então fazer um novo exame. E eu confesso que lá na clínica subi até o local adequado para o exame e antes de fazer o exame eu me ajoelhei e falei com Deus. Falei, Deus, é meu último momento, Se o Senhor quiser me dar filhos que não sejam biologicamente meus, serão meus filhos e receberei com o maior amor, e vai ser a maneira que o Senhor quer que eu me torne pai. E diante disso, fiz meu exame e fomos embora para casa, na cidade de Passos, a 180 quilômetros daqui aproximadamente. E nesse trajeto eu já fiz os contatos com uma clínica em São Paulo sobre a doação de sêmen, a importação, E já conversei sobre detalhes e tudo mais, e assim nós fomos para casa, felizes, com o coração tranquilo de que Deus estava no controle. Diante disso, 2 dias após, eu confesso que eu estava na minha cama num dia de pós-plantão, com meu notebook no colo, tentando escolher doadores, e eu estando com esse computador no colo, eu recebo uma ligação da Ceferp. E para minha surpresa era o Dr. Jorge. Dr. Jorge, e aí Flávio, como é que você está? Eu falei, tá tudo bem, eu estou aqui fazendo isso, assim assado, Ele falou, pois é, rapaz, eu estou te ligando porque a sua história mudou. Naquela hora já me travou um pouco o fôlego e eu falei, mudou como? Ele falou assim, foi encontrado espermatozoide no teu exame. Eu confesso que naquele momento eu pranteei em choro e perguntei alguns detalhes para o Dr. Jorge, mas logo quis desligar o telefone. Eu falei, depois eu retorno que eu precisava dar essa notícia para minha esposa.
E então, antes de ligar para ela, orei agradecendo o Senhor, falei, Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, glórias ao nome do Senhor, né? E liguei para minha esposa saiu do trabalho rapidamente, veio para casa e nós choramos desesperadamente. E aí, a partir daí, nós começamos então o acompanhamento semanalmente, da minha parte especificamente na clínica, né? Até que pudesse ser realizado o tratamento de maneira completa. E ao final de alguns meses, né, iniciamos o preparo da minha esposa com o uso de medicações para que fosse feita a captação dos óvulos, né, dos óvulos. Isso aconteceu na clínica de maneira espetacular, com o apoio de todos eles, com o carinho, o amor, né, a atenção que assim, é impossível não falar disso, né, tanto amor, né, numa clínica médica, né, realmente se importando com o sentimento das pessoas. Foi o que para mim foi um diferencial muito grande, né? E nós fizemos então a retirada dos óvulos, né? E estávamos aguardando os resultados ainda. Talvez medicamente falando, e os colegas médicos pudessem pensar, será que esses espermatozoides, ou seja, um espermatozoide, sendo que o normal num exame é encontrar 30, 50 milhões, será que esse um espermatozoide teria qualidade? Esse era um questionamento médico em si. Para mim não havia questionamento, né? E nós obtivemos sucesso, né? E eu lembro que o Marcelo falou, olha, o teu espermatozoide é o tipo A, é o de melhor qualidade. E nós tivemos processos bem difíceis e tensos durante toda a gravidez. Foi algo muito esperado, muito desejado, e a nossa fé falava a favor de que nada que acontecer irá tirar o presente que Deus havia nos dado. Mas o nosso coração humano sentia baques, né, em diversas situações. A minha esposa teve diversos sangramentos durante o tratamento, né? Nós descobrimos a gemelaridade no exame de ultrassom, onde ela teve um sangramento importante, né? Então foram várias situações de dificuldade que nós passamos. E sempre eu ligava para a clínica, conversava com o Anderson, com o Dr. Jorge, como é que é, assim. E eles sempre me acalmavam o coração humano, né? E depois de 35 semanas, a minha esposa ainda teve mais uma complicação hepática. Nós tivemos que antecipar um pouquinho o procedimento, a cesárea, né? E assim nasceu o Isaac primeiro e a Beatriz alguns minutinhos após, né? E nasceram totalmente saudáveis, né? Não precisaram de nenhum dia na UTI neonatal. Assim que acabou todo o procedimento com a minha esposa, nós já descemos nós 4 para o quarto, né? E assim foi, nós temos caminhado com eles até os dias de hoje. Não tem como não emocionar. É um homem que pela medicina não seria possível ser pai biológico, mas que guardou no seu coração uma promessa de Deus. E durante a cesárea que eu acompanhei, eu estava lá, meu coração totalmente exaltado de alegria e de choro, né, ao ver aquelas crianças se materializando realmente na minha vida. Mas eu aprendi desde pequeno que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável e ela se cumpre no seu tempo. Então, para você, pai, né, que talvez tenha um diagnóstico tão complexo quanto o meu, ou talvez menos, saiba que se entregar nas mãos de Deus, aquilo que você sonha, aquilo que você pede, no caso, ser pai biológico, né, entregue a Ele, né, porque com certeza você terá êxito, porque Deus é o mesmo do passado, é o mesmo desde os primórdios, Ele continua sendo hoje e Ele será eternamente. E diante de uma promessa de Deus, diante do seu coração, com fé de que um dia pode ser pai, sonha ser pai, agarre isso e entregue nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que Ele fará uma obra na sua vida e você poderá contemplar com seus olhos a bênção da paternidade.